para a gente começar a discutir essa temática muito interessante, tá? Bom, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar, conforme eu já inaugurei, né? Esse assunto que é bem interessante, que é um assunto muito recente, apesar que ainda não está formalizado no Código Civil propriamente dito, mas já existe umas regras internas, né, do próprio Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que são dois provimentos que, obviamente, foram lançados. Um em 2017, que é o número 63, e 2 anos depois, no ano passado, né, em 2019, foi o 83, tá? Que, na verdade, o 83 é uma atualização do 63. Bom, o que é a filiação socioafetiva, né, queridos? Na verdade, a preocupação do legislador foi tentar agora formalizar essa relação de parentesco, considerando o elemento da afetividade como o principal elemento caracterizador dentro dessa relação propriamente dita. Apesar que sempre o nosso ordenamento, até então, vinha discutindo, continua discutindo, o parentesco biológico, que é justamente a regra geral que a gente tem que levar em consideração, mas sempre foi intuito de grandes discussões, sempre foi de muitos debates, tentar, pelo menos, levar em consideração o aspecto do afeto, né, dessa convivência cotidiana entre determinados indivíduos que ali dividiam, né, determinados espaços para fins de sobrevivência, para fins de realização de determinadas atividades, mas faltava justamente um instrumento legal para confirmar isso, né, essa relação de simpatias, né, de afetos propriamente ditos. E aí surgiu a proposta do próprio CNJ de desenvolver esses chamados provimentos, né, que levam em consideração justamente o que esses provimentos, de formalizar essa relação socioafetiva, tá? E obviamente que atualmente os grandes cartórios, né, o cotidiano dos municípios já vem formalizando esses termos de reconhecimento, né? A gente já vem acompanhando isso sendo realizado em muitos cartórios nacionais, né, para satisfazer o interesse dos pretensos pais ou das pretensas mães, né, que se candidatam a formalizar essa relação socioafetiva, tá? Então, a primeira informação que eu inauguro aqui para vocês, a exemplo de outras turmas que eu também já mencionei, tá? É que qualquer indivíduo, qualquer sujeito, qualquer menor de idade, que pelo menos já tenha uma idade acima de 12 anos, tá? Isso é importante vocês não esquecerem. Qualquer menor com idade superior a 12 anos, tranquilamente tem o direito de buscar, né, de agilizar esse reconhecimento perante um determinado cartório de notas competente, precisamente cartório de pessoas naturais, né, cartório jurídico de pessoas naturais. Esses indivíduos podem tranquilamente solicitar que haja a formalização de um termo de filiação em sede de um registro, tá, de natureza voluntária, tá? Então é o direito desses menores terem à sua disposição o resgate dessa identidade, dessa identificação em sede de natureza cartorária, tá? Então eles podem tranquilamente se direcionar para qualquer cartório, acompanhado, obviamente, pelos seus determinados representantes legais, que no caso torna-se necessário a presença dos genitores biológicos, isso é importante vocês não esquecerem, tá? Que por se tratar, mesmo se tratando de uma das modalidades de reconhecimento socioafetivo, né, de filiação precisamente, de natureza socioafetiva, mas os pais biológicos, eles precisam comparecer via cartorária, tá? Para que eles confirmem justamente, para que eles determinem a ratificação da manifestação do interesse desses menores, tá? Então, isso é notório, isso é uma grande regra, tá, que nós não devemos nunca deixar de considerar. Aqueles indivíduos com idade superior a 12 anos, né, os menores com idade superior, eles já podem tranquilamente sugerir, solicitar que o próprio cartório de notas competente, precisamente cartório das pessoas naturais, assuma o compromisso, a responsabilidade de formalizar esse termo de filiação de reconhecimento propriamente dito, acompanhado desses menores, né, pelos seus determinados genitores biológicos, tá? Então isso é de suma necessidade
que os próprios provimentos, o provimento número 63, o provimento 83, defendem. Inclusive, o provimento 83 foi que realmente atualizou essa regra de qualquer pessoa com idade acima de 12 anos tranquilamente poderá solicitar a formalização do seu reconhecimento socioafetivo, que até então o provimento 63 informava qualquer idade, tá? E atualmente não. Nós podemos considerar justamente a regra do próprio Estatuto da Criança, né? Que acima de 12 anos você pode já tranquilamente solicitar para satisfazer seu próprio interesse. Você já pode ser ouvido, tá? E abaixo disso eu vou precisar de um aparelhamento, de um auxílio da esfera judiciária, precisamente perante o próprio juizado da infância e juventude. Aquela regra do ECA que nós conhecemos. De 0 a 12 anos, precisamos tramitar perante o estatuto, tá? Tudo bem? Então, acima de 12 anos, por favor, não esqueça. O menor, tranquilamente, pode já, perante os seus representantes legais, se direcionar ao cartório e aí inaugurar a discussão desse termo de reconhecimento, tá? Por outro lado, por favor, também não esqueçam, uma vez formalizado esse reconhecimento voluntário, por que voluntário? Nós estamos analisando esta modalidade considerando a manifestação de vontade desses interessados, tá? É um ato de mera liberalidade. E, por se tratar de natureza voluntária, partindo desses interesses, uma vez formalizada essa escritura, tá? Ou esse termo, melhor dizendo, torna-se um ato irrevogável, tá? Não tem como nós retroagirmos. Isso é bom vocês não esquecerem. Uma vez formalizada a tramitação burocrática, regra geral, né, esse termo, uma vez formalizado, lavrado, notoriamente já concretizado, não tem, a priori, regra geral, não há possibilidade da gente tentar revogar em sentido contrário. É um termo notadamente já irrevogável, tá? A única possibilidade da gente tentar rediscutir a possibilidade de trazermos novamente uma eventual revogação somente em sede judicial, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Na via judicial competente, esta regra da irrevogabilidade pode se tornar uma exceção. Por que na via judicial? Porque pode ser que formalizou-se um termo com base justamente em alguns elementos de vícios de consentimento, que você já sabe quais são, né? Nós temos o erro, nós temos a coação, nós temos a fraude, tá? Então, se algum desses elementos realmente terem sido permeados nessa relação, torna-se uma exceção à regra, tá? Essa regra da irrevogabilidade poderá tranquilamente ser discutida em sede judiciária. Aí abre-se uma exceção para que nós possamos anular aquele termo de filiação propriamente dita, tá? Então isso é fundamental porque os próprios provimentos, principalmente o provimento 63, foi o que inaugurou a discussão, tá? Lá na regra mesmo é bem clássica. O termo de reconhecimento, uma vez formalizado, não pode ser revogado, tá? Da feita que você finalizar, não tem como eu voltar atrás naquele meu intento. Somente uma única possibilidade é possível a gente revogar esse termo de reconhecimento, diante da constatação dos chamados vícios do negócio jurídico, precisamente vícios do consentimento. Além, é claro, de uma eventual simulação do negócio jurídico, tá? Diante dessas possibilidades, aí abre-se um precedente. Aí, indubitavelmente, você vai ter que socorrer-se à via judicial, solicitando um pedido de anulação daquele termo que, porventura, já havia sido lavrado anteriormente, tá? Então, regra geral, é irrevogável, salvo diante da constatação, da comprovação de eventuais vícios do negócio jurídico. Aí abre-se um precedente, tá? Dentro desse procedimento, o próprio provimento número 63 já nos informa a regra geral e a sua exceção propriamente dita, tá? Por outro lado, meus queridos, além da regra da irrevogabilidade, não devamos esquecer que as pessoas com idade acima de 18 anos, os chamados maiores de idade, né, ou quer seja por um fator natural, ou porque também você foi emancipado, esses indivíduos, eles podem tranquilamente, de uma forma pessoal, personalíssima, se direcionar a esse cartório de nota de pessoas naturais e ali mesmo solicitar a formalização, reconhecimento das suas filiações socioafetivas, tá?
não haverá necessidade desses indivíduos estarem munidos de uma representatividade legal, até porque todo mundo já entendeu, eles já assumiram, né, o compromisso da maioridade. Eles já se encontram nesse cenário, nesse contexto, tá? Então, para quem já está nesse estágio, eu posso tranquilamente me direcionar pessoalmente ao cartório e ali formalizar, levar em consideração meu interesse e sacramentar esse termo de filiação socioafetiva, sem haver necessidade de nenhuma representatividade, inclusive sem haver a necessidade de presença dos meus próprios genitores biológicos. Até porque eu já estou respondendo pelos próprios atos, né, pela prática dos meus próprios atos. Então não há necessidade de eu representar ninguém e de ser representado, tá? Então, dentro desse aspecto, o próprio provimento informa, independente, inclusive, até do estado civil deles, tá? Isso daí foi até uma discussão que a próprio provimento já passou a sacramentar, independente dos estados civis, as pessoas que já adquiriram a maioridade, pode se direcionar pessoalmente ao cartório das pessoas naturais e solicitar a formalização dos seus termos de reconhecimento de filiação, né? Eu, por exemplo, posso entender que o fulano de tal realmente se encontra nesse estágio, é o meu genitor socioafetivo e assim o reconheço. E aí eu vou ter que formalizar esse determinado termo. E eu mesmo vou assinar, porque eu já possuo essa maioridade sacramentada propriamente dita. Então, dentro desse aspecto, o próprio provimento assim defende que os maiores de 18 anos podem se direcionar de uma forma pessoal, independentemente de autorização, tá? Por outro lado, além disso, os provimentos, eles nos informam, né, também como importante discussão, que qualquer pretenso pai ou qualquer pretensa mãe socioafetiva, para sacramentar esta relação, indubitavelmente, o meu fator cronológico também deve ser levado em consideração. Quando me referir ao fator cronológico, leve-se em consideração até a regra, se assemelha até a regra da adoção. Normalmente, existe uma diferença etária que deve também ser respeitada, deve ser levada em consideração entre aqueles pretensos genitores perante aquela determinada prole, tá? Normalmente considera essa diferença etária de 16 anos, tá? Semelhantemente como defende também a regra da adoção. Então, se eu, por exemplo, estiver na condição de pretenso pai, na condição de genitor socioafetivo, perante aquele determinado indivíduo, é claro que o determinado registrador, o cartorário, ele deverá levar em consideração que a diferença de idades entre mim e o fulano de tal, indubitavelmente, deve ser no mínimo de 16 anos, tá? Não pode, obviamente, ser a quem diz. No mínimo para cima, eu vou ter que levar em consideração todo esse procedimento, tá? Para que eu venha deferir ao meu intento essa regra da filiação socioafetiva. Então, essa diferença de idade também é um fator preponderante, é uma das características de suma importância para que eu venha, né, de fato, ter à minha disposição o deferimento dessa filiação socioafetiva, tá? Outra informação também importante, cuidado, para que você tenha futuramente algum cliente seu à sua disposição o deferimento dessa filiação socioafetiva, torna-se fundamental, torna-se necessário, tá, que esses pretensos genitores, eles consigam também ratificar os meios probatórios legais pelos quais eles precisarão informar aquela autoridade competente, no caso, o próprio tabelião, o próprio registrador. Para isso, torna-se evidente que esses meios probatórios, esses meios legais, esses documentos, por exemplo, todos ali estejam formalizados, caracterizados e, ao mesmo tempo, possa deixar bem claro para o senhor tabelião, para que ele possa visualizar, principalmente perante esses determinados documentos, dois importantes elementos caracterizadores que devem formalizar, devem estar presentes e caracterizar esta relação de natureza socioafetiva, tá? O que eu quero deixar bem claro para os senhores é que a filiação socioafetiva, de uma certa forma, ela vai se subsidiar da fundamentação de dois principais elementos, que vai dinamizar, que vai burocratizar essa relação, tá? O principal deles, sem sombra de dúvida, é o quê? É a natureza exteriorizada, é a chamada exteriorização dos atos de filiação
socioafetivo. Traduzindo, professor, o que é isso? A esterilização é você se tornar pública, né? Você confirmar o chamado caráter público desta relação, semelhantemente como a gente encontra nas demais entidades, tá? A exemplo até da própria União Estável. Então, aqui, o que acontece, né? Os pretensos pais, os pretensas mães, ao levar esses documentos, principalmente os documentos que comprovam essa relação propriamente dita, dentre esses documentos, todos eles, de uma certa forma, têm que deixar bem claro para o senhor registrador que esta relação, uma vez já realizada, é uma relação notória, né, que está à disposição do conhecimento da própria sociedade. Não é uma relação obscura, não é uma relação clandestina, tá? É uma relação que já vem se desenvolvendo, uma relação que é de conhecimento de caráter público. Então, isso tem que estar bem claro perante aquelas provas documentais pelas quais estão sendo levadas, né, perante a esse determinado registrador. Ele tem que entender que esse elemento de caráter público, a chamada exteriorização, indubitavelmente faz parte desta relação e faz parte da pretensa, justamente pretenso intento desses determinados pretensos pais e pretensas mães, tá? Então, um dos elementos fundamentais é esse: o caráter público da relação, a esterilização dos atos, que indubitavelmente deve fazer parte desse cenário de convivência de filiação socioafetiva. Além da exteriorização, é óbvio que a gente também não pode deixar de não considerar a chamada regra da estabilidade, tá? A regra da relação contínua, tá? Ou seja, cotidiana, duradoura, né? Também se assemelha a umas outras entidades, no caso da própria União Estável, né? Então não basta somente eu requerer um termo, um pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva, professor, mas eu também preciso ratificar ali que esta relação é uma relação contínua, que existe uma estabilidade, né? Diga-se de passagem, já de muito tempo. Na maioria dos casos, aqueles pretensos pais, aquelas pretensas mães, já vêm exercendo o seu poder familiar até mesmo desde o nascimento com vida daquele indivíduo. Então, é uma relação que já vem sendo perpetuada no decorrer do tempo, tá? Então, essa estabilidade, uma outra importante característica, que também o senhor registrador, ao saber de antemão, tem que, assim, deixar bem claro para ele, para que depois ele possa formalizar e deferir todo esse procedimento, tá? Então, por favor, não esqueça, tá? Esses dois principais elementos, essas duas principais características, que, por sua vez, tem que se tornar muito nítida para que o senhor tabelião ele possa assimilar perante aqueles meios probatórios pelos quais vão ser levados para ele, né? Que justamente esses pretensos pais, essas pretensas mães devem se apresentar. E uma vez recebendo, é claro que ele vai deferir. E aí ele vai ter que levar em consideração que realmente ali naquela relação realmente se visualiza, né, o caráter público e também se visualiza essa relação de estabilidade, de relação contínua, que não é meramente uma relação esporádica, né? Essa filiação já vem sendo desenvolvida já durante muito tempo, de uma forma até cotidiana, tá? Teve algum dos alunos que me fez a seguinte pergunta: professor, existe algum tempo mínimo para que a gente possa estipular essa relação de estabilidade, de continuidade? Não necessariamente, tá, queridos? A jurisprudência ela ainda não formalizou um tempo exato para que eu possa dar início e, de repente, até sacramentar essa relação de natureza de filiação socioafetiva. Não existe um tempo mínimo. Uma coisa eu te garanto, que realmente há presença, há necessidade de você manter essa primazia de continuidade, tá? Essa relação cotidiana. Os afazeres, o exercício do poder familiar, o melhor interesse da criança venha a ser cotidianamente sendo sacramentado, e não apenas de uma forma meramente temporária, tá? Agora, um prazo exato, ainda a jurisprudência não veio ainda se posicionar, tá? Com prova disso, com base nisso, falando justamente em provas de natureza documental, ou documentais, melhor dizendo, né? Esses pretensos pais, ao se direcionarem para o cartório, é óbvio que eles precisarão formalizar esses documentos, que vai atestar toda aquela relação que ali vai fazer parte desse cotidiano, tá? Os principais documentos apresentados, é claro que deve considerar justamente essa relação de contextualização, né? Essa relação de compromisso, principalmente com relação a compromissos de natureza escolar,
por exemplo, você apresenta ao senhor registrador que você é responsável, principalmente pelo pagamento daquela escola, por exemplo, daquele determinado indivíduo, ou daquela atividade de desporto, propriamente dito, que você se responsabilizou, aí você está apresentando justamente isso, tá? Esse documento plausível e justamente você está ali como responsável legal, tá? Perante aquele determinado menor. É um exemplo de uma prova documental, tá? Outro exemplo também que você também pode juntar perante a esse determinado cartorário que comprova essa materialidade, uma relação de natureza previdenciária, que você já utilizou o indivíduo, né, aquele de menor, como seu determinado dependente perante lá a regra da Previdência, perante aquela determinada aposentadoria, que de repente você já está até realizando ali o pagamento propriamente dito, tá? Fotografias, né, que fazem parte desse cotidiano, toda a relação de afetividade, né, lazer, etc., tá? Esses momentos satisfatórios que também você pode informar ao senhor tabelião que concretize essa relação. Enfim, todos esses determinados aparelhamentos, tá? Essas provas documentais servirão de suma utilidade, porque é através delas que, indubitavelmente, posteriormente, esse registrador irá formalizar justamente o seu termo de compromisso, o seu termo de filiação. Tá? E essas provas serão necessárias, porque elas vão ser analisadas também perante todo esse arcaico, né, esse procedimento, e aí, inclusive, vão ser redirecionados até para o Ministério Público. Tá? Muitas das vezes, alguns cartórios competentes até demoram a finalizar o reconhecimento da escritura, porque eles também estão esperando o posicionamento do MP, que deverá dar um procedimento. Tá? Então, isso é muito importante. Nós temos que apresentar, nós temos que juntar esses documentos que vai justamente com base neles que aqueles dois principais elementos vão ser sacramentados, tá? Ou seja, o caráter público e a estabilidade vão estar embasadas nesses meios probatórios, tá? Que aí você vai ter que formalizar isso, tem que deixar bem claro para o senhor tabelião, para que ele possa levar em consideração que realmente esses elementos fazem parte desse contexto, tá? Com base nesses meios de provas. Agora, outra informação importante. Inclusive, também me perguntaram, professor, mas eu não consegui juntar algumas provas, principalmente a questão até do endereço, do domicílio, que atesta ali que eu apresento esse compromisso, aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele menor já reside comigo, né, eu tenho como apresentar, mas eu deixei de mencionar isso para o tabelião. Se de repente eu estiver, se eu deixar de informar, se algum documento estiver ausente, claro que a regra geral não vai tolir, não vai impedir do senhor tabelião competente de dar andamento até de sacramentar esses termos de filiações. Isso daí, normalmente, pode ser que não aconteça, né? Pode ser que até o tabelião registre futuramente esse termo de filiação. Mas pode ser que posteriormente, lá na frente, se for o caso, né, diante da constatação de alguma eventual irregularidade, algum vício, conforme eu já mencionei, abre-se uma exceção, tá? Regra geral, eu posso até obter um reconhecimento, mas pode ser que posteriormente venha a ser anulado, pelo simples fato de alguma informação ali ter estado equivocado naquele determinado primeiro momento. Tá? O próprio Ministério Público pode sugerir que esse documento não venha a ser ratificado e torna-se necessário que seja uma anulatória. Tá? Mas os próprios provimentos são muito bem claros. Diante de uma ausência, de uma eventual ausência de algum determinado documento, não é fator impeditivo que você, de repente, tenha a seu dispor de um reconhecimento de um termo de filiação. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Mesmo se, de repente, eu tenha me esquecido de juntar, porventura, algum determinado documento, mas não significará dizer que, posteriormente, eu posso deixar de não ter a meu dispor aquela escritura de reconhecimento de filiação. Isso daí, normalmente, não acontece, tá? Agora, pode também acontecer que futuramente você deixe de estar, venha a anular aquele procedimento, porque pode ser que no primeiro momento aquele determinado documento que você apresentou esteja com uma informação inverídica. E aí é claro que a via judiciária vai solicitar uma anulatória, tá? De todo aquele procedimento que foi feito até então. Isso daí é a própria tarefa do Ministério Público, porque ele vai fiscalizar todo o andamento do feito perante a via administrativa, tá? Então, a ausência de um documento não é fator de impedimento, né, impeditivo, para que você tenha um requerimento a seu dispor. Isso daí a jurisprudência já sacramentou, inclusive, até os próprios provimentos. Já vem mencionando essa redação, tá?
Uma coisa também importante que eu observo aqui no meu material, os pretensos pais, as pretensas mães, por exemplo, eles não podem deixar também de levar consigo os seus documentos originais e as suas cópias perante as suas identidades, tá? Quando, obviamente, eu tiver o interesse de abrir o procedimento de reconhecimento de filiação, é claro que eu já vou ter que informar e tenho que apresentar esses documentos. O principal deles é o chamado documento de identificação pessoal, com foto, tá? Isso é bom deixar bem claro que o próprio provimento 63, ele é bem claro nesse sentido, que os pretensos pais precisam inaugurar toda a discussão burocrática, desde que levem consigo seus documentos originais com foto e também as cópias propriamente ditas, tá? Até porque o próprio registrador ele vai inaugurar e vai formar os autos, tá? Ele vai abrir uma pasta específica para iniciar o procedimento da avaliação e futuramente do registro. E dentre esses documentos fundamentais, é claro que os documentos pessoais dos pretensos pais e também dos pais biológicos, porque eles deverão estar presentes para ratificar todo o procedimento do reconhecimento da filiação, tá? E dos menores, o documento essencial, tanto o original quanto as cópias, é a chamada certidão de nascimento, tá, queridos? E isso é fundamental para que também, futuramente, uma nova certidão, se for o caso, venha a ser formalizada já reconhecendo essa dupla paternidade ou dupla maternidade, tá? Outra coisa que vocês, por favor, não esqueçam, tá? Além de todos esses documentos que eu já informei. Esse menor, esse indivíduo, ele precisará ratificar e, ao mesmo tempo, ele precisará estar acompanhado, até porque eles são incapazes, né? Eles precisarão ser ouvidos, eles deverão se manifestar acerca se concordam ou não em serem reconhecidos como filhos socioafetivos, tá? A diferença é que se estiverem em uma idade inferior a 12 anos, se eles estiverem nesse contexto, uma idade aquém de 12 anos, melhor dizendo, eles deverão se manifestar perante a via judicial com base na regra do ECA, tá? Agora, a idade acima de 12 anos tranquilamente não os impede dessa manifestação ser realizada diretamente pelo próprio cartório de notas competente das pessoas naturais, tá? Então, isso é fundamental. Agora, me fizeram também a seguinte pergunta. Sim, e eles também podem assinar esse termo de reconhecimento de filiação socioafetiva, professor? Pois é. Pelo simples fato de eles se encontrarem na condição de incapazes, normalmente quem deverá assinar por eles serão seus representantes legais, que no caso propriamente dito são os determinados genitores biológicos, tá? Então, o próprio provimento 63 e 83, eles são bem notórios nesse sentido. E pelo simples fato deles ainda serem incapazes, eles não poderão assinar diretamente aquele termo de reconhecimento, mas eles vão precisar da notória ratificação dos chamados genitores biológicos, tá? É a tarefa desses genitores formalizar essas assinaturas em prol do interesse desses determinados menores. Agora, independente de ser menor ou não, precisará eles serem ouvidos, tá? Esses menores deverão se manifestar se realmente querem, se desejam serem justamente formalizados na condição de filhos socioafetivos. Se eles estiverem com uma idade acima de 12 anos, essa manifestação, essa consulta a eles é feita diretamente via cartório. Se eles estiverem com uma idade aquém, inferior a 12 anos, aí eles vão ter que se manifestar perante o próprio juizado da infância e juventude, porque aí nós devemos cumprir com base na regra do Estatuto da Criança, tá? Isso é importante que vocês não devam esquecer. Outra também dica que eu passo aqui para vocês, considerando esse estudo da filiação, né? Os pais biológicos, eles precisarão estar presentes, como já havia mencionado na minha fala anterior, com qual finalidade? Né? Só para a gente recapitular, não esquecer, que isso é importante. Os pais biológicos, eles precisam não só assinar, como todo mundo já sabe, mas eles também precisam manifestar suas ratificações. Não pode haver entre esses pais biológicos nenhum dissenso, nenhuma informação contrária. Eles não podem estar em atritos. Se possível, eles têm que estar em consenso, tá? Para permitir que aquele pretenso pai, aquela pretensa mãe socioafetiva venha confirmar o seu interesse em querer reconhecer a sua filiação socioafetiva.
Então, a permissão dos pais biológicos é um fator de suma importância, tá? Não existe deferimento de filiação socioafetiva sem que também os pais biológicos anteriormente assim o consintam, tá? É bom que vocês anotem isso daí e não esqueçam, tá? Professor, isso está onde? Claro que está nos provimentos. Eu estou traduzindo aqui para vocês de uma fala mais simples possível. Os pais biológicos, notoriamente reconhecidos, né? A gente torce, a gente faz figa para que realmente a gente entenda que eles realmente fazem parte daquele cenário, que eles são realmente conhecidos, eles fazem parte daquele contexto, tá? A gente torce para que eles se façam presente no dia do cartório, né? Lá na presença propriamente dita, com qual intuito? Para que eles confirmem realmente essa filiação socioafetiva. Eles precisarão ser consultados, tá? Prova disso que eles também vão ter que assinar o termo de filiação propriamente dita. Agora, o que que acontece? Me fizeram a seguinte pergunta, professor, mas de repente alguns dos genitores não se fazem presente ou de repente não concordam em querer ratificar essa filiação socioafetiva, em querer outorgar essa filiação socioafetiva para aqueles pretensos pais ou para aquelas pretensas mães. Existe um atrito, uma divergência entre esses determinados genitores biológicos. Bom, infelizmente, nesses casos, diante de uma divergência, caso ocorra uma eventual discordância entre esses determinados genitores biológicos, ou se de repente algum deles estiver ausente durante esse determinado momento, não puder ter comparecido naquele dia específico perante aquele cartório de pessoas naturais competentes, essas exceções nós devemos direcionar para a via judicial. Nós devemos, de uma certa forma, levar em consideração para que lá o juiz, aí sim, vá realizar todo o procedimento. Aí já é uma exceção, porque você está trabalhando com um eventual conflito e a ausência de um deles, né? Você sabe que quando um determinado genitor biológico não se faz presente, é claro que aquele menor tem todo o direito de buscar uma eventual investigação. E isso daí vai ter que, obviamente, transcorrer perante a via judicial. Então, nós devemos levar perante o juiz para que ele analise esse procedimento excepcional, tá? Agora, regra geral, se os biológicos genitores estão de comum acordo, ratificam esse termo de filiação, estão cientes, autoriza que realmente proceda esse reconhecimento, claro que isso daí vai ser feito diretamente perante o próprio senhor registrador, pela própria mera liberalidade desses genitores que assim os consentiram, tá? Então isso é importante vocês não esquecerem. Divergências não devem ser resolvidas perante a via administrativa, tá? Isso daí é feito perante a via judicial. Não havendo divergência, né? É claro que tudo, se vier transcorrer de uma forma transparente, a gente torce para isso, né? Para que tudo venha a ser resolvido de uma forma mais clara e simples possível. Aí o cartório competente vai finalizar todo esse trabalho, tá? Outra informação também importante que eu observo aqui nesse meu material, que eu estou informando aqui para vocês, é que as formas pelas quais eu posso proceder ao reconhecimento dessa filiação socioafetiva, os instrumentos legais, claro que a regra geral tu já sabes qual é. É justamente em sede de escritura pública, tá? Você, inclusive, no provimento número 63, lá nos anexos, eu acho que você já deve ter até visto, existe lá um protótipo, um modelo de um termo de reconhecimento de filiação, que quem vai justamente proceder o seu registro ali, quem vai assinar, são aqueles determinados pretensos pais ou pretensas mães. E no final, ele vai assinar juntamente com aqueles pais biológicos, etc, etc. Tá? Então, esse termo, ele depois vai ser averbado, ele vai ser registrado perante o livro de notas, tá? Daquele próprio cartório competente. Vai gerar ali uma matrícula. E ali vai ser ratificado definitivamente essa filiação socioafetiva, tá? Mas para que nós possamos chegar nesse estágio, é claro que no primeiro momento os meios probatórios também já foram analisados, já foram verificados, aqueles elementos caracterizadores da exteriorização e do caráter público também se tornaram evidentes para que esse registrador, esse tabelião, venha finalizar com bom êxito, tá?
Então, um dos instrumentos, uma das formas de reconhecimento da filiação socioafetiva é a escritura pública. Mas somente a escritura pública, professor? Claro que não, tá? Você também pode futuramente reconhecer uma filiação socioafetiva em sede de instrumento particular, de natureza testamento ou testamentária, tá? Você também pode. Por quê? Qual o seu intuito? Mesmo que aquele indivíduo em vida não tenha assumido de imediato aquela conduta, não tenha iniciado essa discussão de imediato, em sede de cartório de notas de pessoas naturais, não tenha iniciado, mas eu posso me precaver futuramente. Eu posso levar em consideração que o fulano de tal realmente preenche todos esses requisitos, principalmente do caráter público, da estabilidade. A gente sempre manteve uma relação de natureza contínua, a afetividade sempre desenvolveu ali, sempre mantivemos uma relação de respeito, de consideração mútua, os deveres do exercício do poder familiar também foram realizados com bom êxito. Então eu posso, na condição de testador, querer juntar esses meios probatórios para que futuramente o meu testamento, ao ser lido, precisará também ser comprovado. Todas essas materialidades que eu também já tinha juntado. Então, uma medida de precaução, né? Eu preciso levar em consideração que, por exemplo, o Ari realmente é o meu filho socioafetivo, porque a minha finalidade enquanto testador é fazer com que um dia o Ari também participe da divisão da herança, juntamente com os outros determinados filhos meus, na condição de biológicos, né? Levando em consideração isso, que os biológicos terão os mesmos, no caso, os filhos socioafetivos, terão os mesmos direitos e deveres comparados aos filhos biológicos, tá? Em prol do melhor princípio da criança e do adolescente, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade. Esses princípios garantem esse equilíbrio, tá, queridos? Uma vez até um aluno me perguntou, professor, mas uma vez formalizado a filiação socioafetiva, esses filhos socioafetivos vão ter os mesmos direitos, vão participar das mesmas garantias? Sim. Uma vez formalizado todo o procedimento, eu vou ter todos os méritos, os mesmos benefícios, os beneméritos de disputa comparado aos filhos biológicos. Os direitos vão se manter da mesma forma, tá? Não haverá nenhuma discrepância. Dentre esses direitos, por exemplo, o direito à conquista da própria herança, tá? É por esse motivo que o provimento 63, o provimento 83 do CNJ, eles defendem essa possibilidade de você também reconhecer uma suposta filiação socioafetiva subsidiando de um testamento, tá? Isso daí é uma medida de precaução futura, porque a sua finalidade é fazer com que aquele suposto filho venha participar de uma futura herança e venha resgatar a sua cota, a exemplo dos outros filhos biológicos, porque todos vão ter os mesmos direitos e garantias, tá? Isso daí é muito bem claro deixar para vocês. Eu observando também aqui no material e verifico que o Ministério Público, esse agente, conforme todo mundo já entendeu, que até o provimento 83 ele trouxe essa ressalva, essa atualização da norma, né? O Ministério Público, as pessoas até se imaginam, bom, mas normalmente não é via judicial que ele tem que se manifestar? Não necessariamente, tá, queridos? No caso aqui da filiação socioafetiva, o MP ele está atuando como custos legis, né? Sabe que ele está fiscalizando todo o aparelhamento da norma. Então, nada melhor do que ele levar em consideração, principalmente, aqueles documentos pelos quais foram apresentados para ele, tá? Então, nesse caso, o que que ocorre? Se os pretensos genitores, papais ou mamães socioafetivas, já conseguiram juntar todos aqueles meios de provas necessários, a próxima etapa é justamente o registrador, o senhor tabelião, o cartorário, receber desses documentos, né, formar aqueles autos, né, justamente direcionar, para que depois assim encaminhem para o próprio Ministério Público. E é claro que o Ministério Público, como fiscal, ele vai ter que levar em consideração e verificar se realmente aqueles meios de provas, né, estão altamente formalizados, estão legais, se possível, tomara que não exista nenhuma suspeita, né, de um determinado vício do negócio jurídico, porque esta é a principal finalidade do Ministério Público, atuar nesse sentido de fiscalizar principalmente diante da constatação de uma eventual circunstância de um vício de consentimento, tá? Então, se tudo estiver tranquilamente formalizado de uma forma transparente, normal,
é claro que o Ministério Público vai dar um posicionamento favorável perante aqueles meios de provas que foram levados até ele. Esse posicionamento favorável do MP, de uma certa forma, ele vai ter que voltar, direcionar novamente, reencaminhar para aquele determinado cartório o seu parecer, tá? E aí sim, autorizando esse cartório, dando sinal verde para esse cartório, finalizar todo o trabalho de reconhecimento de filiação em sede de um termo propriamente dito, tá? Então percebamos juntos, o Ministério Público, ele primeiro deverá ser consultado para que, de posse do seu deferimento, nós torcemos para que haja esse deferimento, autorize definitivamente o senhor cartorário para que ele finalize todo o seu trabalho. Então, você já percebeu, eu não posso, enquanto cartorário, fechar o meu trabalho sem antes reencaminhar os autos para o Ministério Público tomar ciência disso. Até por se tratar de matéria de natureza de ordem pública, né? Porque, de uma certa forma, ali é de interesse da sociedade. Né? As normas é de efeito erga omnes. Então, torna-se evidente que o MP se posicione. O posicionamento do Ministério Público é de fundamental importância. Tá? Agora, pode ser que, infelizmente, em alguns casos, haja um indeferimento, um posicionamento desfavorável. Né? Aí você já sabe, principalmente, por que isso acontece. Porque o próprio Ministério Público levou em consideração aquelas provas apresentadas para ele, infelizmente, vieram permeadas de algum vício do negócio jurídico. E é claro que o Ministério Público não pode autorizar o deferimento de um reconhecimento de filiação com uma pendência de algum eventual vício, tá? Se isso realmente acontecer, infelizmente, aí o posicionamento do MP é para não considerar o registro de um termo de filiação, ou seja, o parecer será desfavorável. E aí, professor, o cartorário, ele não vai avançar, ele não vai poder registrar, os pretensos pais poderão tranquilamente contestar, mas infelizmente foge da competência do cartório levar em consideração essas aptidões, essas manifestações contrárias desses pretensos pais. Né? Eu não posso julgar, porque eu não tenho essa competência. Aí nós vamos ter que estar direcionados para a via judicial. O senhor tabelião vai ter que convidar os pretensos pais para que lá lhes discutam esse eventual pedido de desfavorecimento, né? Ou seja, que não julgou procedente perante o próprio Ministério Público, desse indeferimento. É perante a via judicial que lá vai ter que ser discutido isso. Tá? Então, onde nós devemos deixar de não considerar a importância da fiscalização do Ministério Público para que possa manifestar o seu posicionamento perante aqueles meios de provas. Se for favorável, beleza, o cartório registra, estará apto a dar andamento e finalizar seu trabalho. Se for desfavorável, infelizmente o cartório não tem como avançar no registro, vai ter que arquivar esse pedido. E aí, se ocorrer alguma contestação dos eventuais dos determinados genitores, né, aqueles pretensos pais, eles deverão agora buscar essa discussão perante a via judicial competente, para que lá possa dar um posicionamento acerca desse eventual pedido de indeferimento do MP. Os esclarecimentos deverão ser prestados perante a via judicial, porque foge, né? Foge da competência do cartório em querer julgar esses recursos desses pretensos genitores. Não é da sua competência, tá? No caso dos tabeliões. Tudo bem? Outra coisa importante aqui, não devemos esquecer jamais, tá? O procedimento da filiação socioafetiva, né, é aqui como eu estou colocando aqui para vocês, o que acontece? Quando você obtém esse registro favorável do Ministério Público, é claro que esse registro em sede de certidão de nascimento, uma vez formalizada, eu posso tranquilamente, enquanto menor, vir a solicitar uma nova certidão de nascimento. Naquele campo da filiação, meus amigos, por favor, não esqueçam. Em sede cartorária, tá? É perfeitamente possível que eu formalize, melhor dizendo, uma dupla paternidade, uma dupla maternidade. Possa constar ali tranquilamente o nome dos pretensos pais genitores biológicos e socioafetivos ao mesmo tempo, tá? Agora, isso é fundamental a gente não esquecer que somente vai ser possível, né, após percorrermos todo esse trâmite legal até o deferimento propriamente dito do Ministério Público. Eu chamo até a atenção de vocês que hoje, inclusive, eu vi uma reportagem, né, que aconteceu, salvo me engano, lá na segunda vara
da comarca de São Carlos, lá de São Paulo, que duas mães, né, homoafetivas, elas obtiveram, né, até uma importante vitória para elas, porque elas obtiveram o reconhecimento de uma filiação socioafetiva de natureza de inseminação artificial. E aí, é claro que elas ingressaram no judiciário para requerer justamente essa filiação, né, com base justamente nesse método de inseminação, que foi feito até inclusive de uma forma caseira, que normalmente até infringe, né, o regramento do Conselho Nacional de Medicina, que precisa de todo um aparelhamento técnico, clínico, né, dentro da técnica da reprodução assistida. Mas elas conseguiram obter a formalização do reconhecimento da filiação, de natureza até homoafetiva, né, porque elas sempre, obviamente, formalizaram essa entidade, e aí a justiça assim reconheceu, com base no princípio do melhor interesse da criança, do adolescente, da dignidade, e aí foi uma grande vitória. Então, onde eu quero chegar? O que eu quero chegar aqui para vocês é que esse reconhecimento da filiação nem sempre vai constar ali naquele termo, naquele link, naquela aba filiação, os pretensos pais héteros, tá? Você também pode obter o reconhecimento dos pais ou das mães homoafetivas. A própria legislação, no caso, os movimentos, os posicionamentos jurisprudenciais, já até estão se manifestando favoravelmente. A exemplo dessa decisão que foi lavrada lá em São Paulo, no município de São Carlos. Tá? Então é importante que a gente não esqueça que sempre alguns alunos, algumas pessoas me perguntam, sim, mas você informou que lá naquele link, naquela aba de filiação, normalmente vai estar contido o nome dos pretensos genitores. Somente os genitores héteros? Não necessariamente. Você também pode obter a presença da filiação dos genitores homoafetivos. Tá? As pretensas duas mães homoafetivas ou pretenso duplo pais homoafetivos. Não tem nenhum problema. A jurisprudência já vem se posicionando favoravelmente nesse aspecto. Tá? Agora, o que eu chamo a atenção de vocês, e se tratando de progenitores, os avós, tá? Aí nós temos uma regrinha bem direcionada. No caso via cartorária, se você inaugurou e se você finalizou naquele cartório de notas competente, no caso desses ascendentes homoafetivos, tá? Somente deverá constar naquele registro daquela certidão de nascimento somente um dos polos, tá? Desses ascendentes, ou seja, ou do polo paterno ou do polo materno, tá? Ou do pretenso pai ou da pretensa mãe que vai aceitar esses ascendentes ali contidos no registro. Ah, professor, mas eu gostaria que estivessem, né, todos os dois polos, tanto paterno quanto materno. Eu gostaria que os avós paternos, os avós maternos estivessem também formalizados naquela escritura pública. Nesse caso, abre-se um precedente, você vai ter que peticionar para a via judicial competente. Normalmente, para garantir uma maior segurança jurídica, tá, os ascendentes socioafetivos, no caso, somente deverão estar direcionados de natureza unilateral se o procedimento for feito via administrativa. Tá? Agora, a via judicial, você pode, de repente, obter o duplo registro em sede de ascendente socioafetivo. Aí não tem nenhum problema, que muitos fazem desse aspecto, tá? Considerando que alguns progenitores, melhor dizendo, ainda estão vivos, né? Então, se você tiver interesse que conste o nome de ambos os polos, você pode informar o juiz competente, ele pode deferir isso para você, tá? E outra coisa também necessária que vocês também não devem esquecer, dentro desse contexto de filiação, é que até me fizeram essa pergunta. Sim, eu posso tranquilamente buscar o aparelhamento do cartório e, ao mesmo tempo, eu posso buscar o judiciário, a justiça, para que eu também venha ingressar com pedido de investigação de paternidade. Resumo da ópera. Eu posso tranquilamente, então, ao mesmo tempo, proceder os dois tipos de atos ao mesmo tempo formalizando na via administrativa uma filiação socioafetiva e ao mesmo tempo buscando no judiciário uma filiação biológica para fim de reconhecimento e identidade. É possível? Não tem nenhum problema, tá? O que até o provimento 83, o 63 principalmente defendem, isso é perfeitamente possível. Enquanto você está discutindo uma filiação socioafetiva, enquanto você está buscando esse reconhecimento via cartório, mas não te impede também de você tentar buscar a sua verdadeira identidade biológica lá no judiciário. São dois feitos distintos, tá? Isso daí é perfeitamente possível. Você pode tranquilamente pleitear perante o judiciário com uma ação de investigação.
e não vai te impedir que você, por outro lado, esteja já via cartório, já tramitando com seu aspecto de reconhecimento de filiação socioafetiva. Eu posso tranquilamente realizar os dois atos ao mesmo tempo, que não haverá nenhum tipo de impedimento nesse aspecto, tá? Uma coisa também eu te garanto, tenha cuidado com isso. Não pode, por exemplo, você lá na via judicial, de repente, aí eu já vou me direcionar para os pretensos pais, tá? Ah, mas eu já ingressei com um pedido em sede de reconhecimento de adoção, né? Eu já ingressei lá no judiciário. E aí, professor, eu também posso ingressar com um comunicado de reconhecimento de filiação socioafetiva perante o cartório? Aí, nesse caso, há um impedimento, tá? O próprio provimento 63, ele já vem tolhindo para evitar justamente esses prejuízos, né? Esse duplo registro, que isso pode prejudicar todo o andamento do feito. Se você já está ingressando na via judiciária com pedido de adoção para reconhecer uma determinada filiação perante aquele indivíduo, não tem nenhuma lógica nesse caso, né? Você querer ingressar na via administrativa perante aquele mesmo indivíduo agora com uma outra natureza, né? No caso, uma filiação socioafetiva. Então aí já existe um determinado impedimento. Ou você busca o reconhecimento de sede de adoção, ou você vai buscar um reconhecimento socioafetivo. Até porque, no final das contas, né, ambas vão garantir o reconhecimento de uma filiação legítima. Foi até um aluno que me perguntou, sim, professor, mas não é diferente? Porque a adoção é judicial e a filiação socioafetiva, regra geral, você inaugura cartório? Sim, mas o denominador comum vai ser a mesma situação. Vai cambar para o reconhecimento final de uma filiação de natureza legítima. Porque os filhos socioafetivos, depois de formalizados os seus registros, meus amigos, eles também vão ser considerados, vão passar a ser considerados como filhos legítimos, tá? Eles vão gozar dos mesmos direitos e deveres comparado, por exemplo, aos filhos biológicos. Então, isso daí vai ser a mesma regra. E a mesma regra também para a adoção. O adotado, uma vez sacramentado todo o trâmite da adoção, ele vai passar a ser considerado também um filho legítimo. Então, para evitar justamente essa ambiguidade legítima, né, essa discrepância, essa disputa, esse conflito, a gente não pode confundir, né? No caso, se você já está tramitando com uma ação de adoção lá no judiciário, e aqui na esfera administrativa eu já ingressei com o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva. Aí é claro que o senhor registrador, o tabelião, ele vai ter que barrar, ele vai ter que arquivar justamente esse intento. Não tem como avançar, porque isso vai ocasionar uma ambiguidade jurídica e prejuízos para fins futuros, tá? Então, dentro desse procedimento, é importante que vocês não esqueçam. Eu posso tranquilamente buscar uma identidade biológica, tá? Uma ação de investigação perfeitamente possível. Agora, em sede de reconhecimento de filiação, aí ou eu tenho que optar por um trâmite administrativo, ou eu vou ter que ingressar com pedido de adoção na via judicial. Eu não posso misturar a adoção ao mesmo tempo com uma filiação socioafetiva, porque aí vai ocasionar essa ambiguidade legítima, né, jurídica, que vai ocasionar prejuízos, tá? Bom, antes de fechar a aula de vocês, a nossa aula de hoje, melhor dizendo, a exemplo da outra turma, das outras demais turmas, é importante também vocês não esquecerem que esta modalidade, resumo da ópera, de natureza voluntária, partindo da mera liberalidade daquele sujeito, pretenso pai ou pretensa mãe, e também considerando a vontade única, exclusiva daquele determinado menor, que deverá também ser ouvido, deverá ser consultado propriamente dito, tá? Essa forma de reconhecimento que visa formalizar justamente essa escritura em sede de reconhecimento de filiação. O que acontece também em alguns casos, que isso nós vamos comentar muito já na próxima semana, é que o reconhecimento também voluntário de filiação também pode fazer parte de um cenário, de um contexto, considerando uma prévia entidade familiar que outrora também já havia sido instaurada, previamente, tá? Então, eu posso, por exemplo, buscar um reconhecimento de minha filiação tendo simples fato, simples motivo de fazer parte, por exemplo, de uma entidade de natureza matrimonial. Ou não necessariamente. Então, aqueles casados, mesmo estando nessa condição, não vai os tolir jamais de tentar também reconhecer o fulano de tal como filhos, tá? Ou como filho propriamente dito. Então, esse reconhecimento ele pode subsidiar tranquilamente de um casamento,
ou de uma união estável, já sacramentada, ou não necessariamente. Como a própria norma nos informa, né? Eu posso reconhecer voluntariamente aquele indivíduo, quer esteja casado ou não necessariamente, tá? Isso nós vamos observar muito perante toda essa tramitação burocrática. Isso vai inaugurar uma regra de uma presunção, normalmente a chamada regra da presunção relativa, né? Que eu posso tranquilamente realizar esses atos de reconhecimento, a priori o fulano considera-se que seja meu filho, até que obviamente prova o contrário e venha justamente dizer justamente esse contrário, tá? Então, na próxima semana, o que nós vamos observar? A partir da redação do 1596 em diante, eu até convido vocês a trazerem, no caso, a própria norma do Código Civil, que nós vamos observar ali umas regras ao pé da letra, e vamos discutir justamente essas regras bem mais minuciosas. Mas nós vamos observar que é possível estarmos numa determinada entidade familiar e mesmo estando nessa entidade, quer seja casamento ou união estável, é perfeitamente possível que esses determinados cônjuges, né, venham formalizar os seus reconhecimentos por atos de mera liberalidade perante aquele determinado indivíduo, tá? Então, o reconhecimento pode acontecer dentro ou fora do casamento, com base nessas regras a partir de 1596. E aí, na próxima semana, a gente vai discutir essa regra das presunções, né, justamente os prazos propriamente ditos, até o seu desenrolar final. Se for o caso, até direcionar para a via judicial, porque existe também toda uma manifestação em sede de reconhecimento perante uma investigação de paternidade ou até de maternidade, tá? Então, não esqueçam, na próxima semana, trago o Código Civil que a gente vai discutir essa possibilidade de reconhecimento voluntário dentro de uma determinada entidade, quer seja matrimonial ou extramatrimonial, tá? E aí é uma forma voluntária de você também proceder isso, tá certo? Tudo bem, queridos? Alguma dúvida? Hoje nós informamos, hoje nós fechamos essa modalidade de reconhecimento voluntário, independentemente de uma determinada entidade. Na próxima semana a gente vai fechar o capítulo 2, falando do reconhecimento no interior de uma determinada entidade familiar, tá? E aí na outra semana a gente já vai começar um novo capítulo, que é o capítulo número 3, que é o estudo do casamento, tá? E aí não esqueçam de já observar a programação, que eu já vou postar lá para vocês na segunda-feira, tá bom? Alguma dúvida, alguma crise, tudo tranquilo, já são 6 horas e 2 minutos. E aí, na próxima semana, eu espero vocês novamente aqui nessa turma, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não deixe de ler o material que eu já postei para vocês, tá? E só um convite. Ontem eu já finalizei mais um vídeo lá no meu canal do YouTube, falando sobre os 10 anos da Lei da Alienação Parental. Se vocês também puderem dar uma olhadinha lá, tá? Com base nas nossas aulas, eu também acrescentei outras informações, tá? E aí vocês fiquem à vontade, leiam lá justamente, vejam, né? Não é ler, né? Observem, melhor dizendo, assistam lá o vídeo que eu estou comentando os 10 anos da Lei da Alienação Parental que nós comemoramos ontem. Os prós e contras, tá? Existe essa discussão da revogação que nós comentamos, tá bom? Aí se inscrevam, leiam, e próxima semana a gente vai fechar o capítulo 2, tá bom? Grande abraço a todos, valeu, muito obrigado. Deixa eu ver quem está aqui: Ana Carolina, Ana Clara, Daniela, Isabela, Marcos, Saulo e os demais que estiveram aí. Tá bom? Coração para vocês. A gente se vê na terça-feira. Forte abraço. Um grande abraço e boa noite para todos. Deixa eu fechar aqui a câmera.